Através da ozonólise, os químicos conseguem identificar se um composto apresenta ou não duplas ligações e também qual a posição dessa insaturação. Vamos dar uma olhadinha como é que ocorre esse processo conhecido como ozonólise. A ozonólise é conhecida como sendo uma oxidação causada pelo ozônio, seguida por uma reação de hidratação. Genericamente representado, então nós podemos escrever que um alceno ele vai inicialmente reagir com ozônio, que irá formar um intermediário, e esse intermediário irá reagir com água em presença de zinco metálico. Dependendo quem for o alceno, nós podemos formar aldeídos e ou cetonas. Perceba que aldeído e cetona são funções carboniladas, nós vamos ter a presença de C com dupla O. Bom, lembrando um pouco aqui do ozônio, nós temos que ele pode ser formado através do oxigênio. Então, se nós pegarmos oxigênio e dermos uma descarga elétrica, então em presença de corrente elétrica aqui, nós iremos formar o ozônio, O3. Né? Nós podemos balancear essa equação como sendo 2 mols aqui de ozônio e 3 mols de oxigênio. Né? E o ozônio, é interessante que nós tenhamos isso em mente, ele pode aqui sofrer um processo conhecido como ressonância. Então nós temos uma dupla ligação entre carbonos e aqui uma ligação que pode ser considerada covalente dativa, que é uma ligação simples normal. Né? Essa ligação dupla, então, ela pode se movimentar aqui para o lado, formando aquilo que os químicos conhecem, então, como o processo de ressonância. Né? Nós temos aqui o oxigênio, essa dupla passou lá para o lado, então nós temos a formação da dupla aqui do outro lado, beleza? E a molécula, então, do ozônio, do O3, ela fica mudando de um lado para o outro, dessa maneira. E o ozônio ele é conhecido como um bom agente oxidante, é por isso que ele consegue causar processos de oxidação, belezinha? Vamos ver então como é que ocorre inicialmente de maneira genérica o processo de ozonólise e depois a gente aproveita até para matar uma questão do Enem de 2017 para ver como é que a gente faz as ozonólises, beleza? Coloquei aqui um alceno bem genérico, onde esses R's podem ser átomos de hidrogênio ou então carbono. Inicialmente o que vai acontecer é a reação do alceno com o ozônio, O3. E o ozônio ele irá se adicionar aqui entre os átomos de carbono da dupla ligação. Então o que vai acontecer, vou colocar aqui o nosso carbono, certo? O outro átomo de carbono está aqui do lado, com seus grupos R's, e ele vai se adicionar aqui no meio. Né? Ele vai formar um intermediário que é conhecido como ozonídeo ou ozoneto. Os 3 átomos, então, deixa eu melhorar esse oxigênio, ficou feio, né? Muito bem, os 3 átomos de oxigênio, eles foram adicionados aqui na dupla ligação. Então, nós temos essa estrutura. Essa estrutura é conhecida, então, como ozonídeo, certo? Ou também chamada de ozoneto, que é o intermediário dessa reação. Tá? Agora, o que vai acontecer nesse segundo passo é a reação com moléculas de água. Então, nós vamos ter a água aqui em presença de zinco. Eu já te conto por que o zinco tem que estar presente nessa reação. O que vai acontecer, então, é que essa estrutura do ozonídeo, ozoneto, esse intermediário, ele será quebrado para a formação dos nossos produtos. E a água que vai ajudar na quebra aqui. Então, a água, ela vai vir aqui e vai quebrar essas ligações, ó. Quebra essas ligações aqui. E ele vai ser capaz, então, o H2O, de pegar este oxigênio tá aqui para a formação de H2O2. Né? E essas valências livres que ficaram, ó, elas vão subir lá entre carbono e oxigênio, aqui carbono e oxigênio, para formar justamente a carbonila, a C com dupla O. Então, nós vamos ter o seguinte, aqui começando da esquerda, esse carbono, ou R, na verdade, vai ter uma C. Aqui em cima, uma dupla ligação com oxigênio, beleza? O grupo R vai continuar aqui, vou colocar esse R para baixo só por conta do espaço, né? E aí ele vai formar o outro produto, que está aqui, ó, esse carbono. Aí nós temos um R aqui, o R que já estava ali para baixo, e nós vamos formar uma outra dupla ligação aqui para cima, beleza? Então, dependendo de quem for esses R's, nós podemos formar, se os dois forem carbonos, nós temos a formação de cetonas. E se um for carbono e o outro for hidrogênio, nós temos formação de aldeídos. Mas não acabou, ainda nós temos um terceiro produto aqui inorgânico, que é justamente o H2O2. Esse terceiro átomo de oxigênio do ozonídeo, ele vem parar na molécula de água, formando aqui o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, beleza? Então, esses são os nossos produtos da reação aqui da ozonólise, né? Da reação do ozônio seguida por uma hidratação, beleza? Então, a gente vai sempre fazer dessa maneira, mas dá um trabalhão, né? É bem mais fácil observar que no processo de ozonólise, para ser mais rápido, a gente simplesmente vai quebrar a dupla ligação
adicionando átomo de oxigênio para um lado, adicionando oxigênio para o outro. Fica muito mais fácil pensar assim, né? Porque no final das contas, ó, se a gente apagar essa parte aqui do meio do ozonídeo, ó, basicamente o que nós fizemos foi quebrar a dupla ligação, adicionando um átomo de oxigênio do ozônio para um lado, o segundo átomo de oxigênio para o outro lado da dupla ligação e o terceiro átomo de oxigênio veio parar na molécula de água, formando aqui o peróxido de hidrogênio, o H2O2. Né? Então, reescrevendo, ó, pegando a reação aqui para baixo, em presença de ozônio, O3, seguida de hidratação, H2O, em presença de zinco metálico, nós vamos ter quebra dupla ligação, adiciona aí na dupla ligação oxigênio para um lado, né? Mais adicionei o segundo átomo de oxigênio, está aqui, na parte da direita da molécula, e o terceiro oxigênio do ozônio parou na água, H2O2. Tá? Tá lá, formei os nossos produtos. Muito bem. Agora, Igor, você falou do zinco, né? Por que o zinco metálico ele tem que estar presente nessa reação? Pelo seguinte, o peróxido de hidrogênio ele também é um bom agente oxidante. Traduzindo, ele causa o processo de oxidação, mas ele mesmo vai sofrer uma redução. Eu sou agente contrário daquilo que eu sofro. Não é? Porém, se você tiver a formação de um aldeído, os aldeídos podem sofrer processos de oxidação. Então, o zinco metálico, ele atua aqui, na verdade, como sendo, entre aspas, um metal de sacrifício. A gente pode colocar dessa maneira, metal de sacrifício. O que faz o metal de sacrifício? Ele se oxida no lugar do outro e o outro permanece inalterado. Então, se nós tivermos a formação aqui dos compostos orgânicos, que são aldeídos, o aldeído, em presença do peróxido de hidrogênio, pode sofrer o processo de oxidação e formar ácidos carboxílicos. Se eu quiser que a minha reação pare em aldeído, então eu coloco o zinco metálico, porque este acaba reagindo com o peróxido de hidrogênio, né, atuando como metal de sacrifício, e aí o aldeído passa intacto pela reação. Belezinha? Por isso que a gente vê nos materiais, os livros, apostilas, sempre essa sequência. Se não houver o zinco metálico, saiba que o aldeído pode ser sim oxidado pelo peróxido de hidrogênio. Beleza? Peróxido é ótimo. Muito bem. Então vamos ver uma questão do Enem para ver se a gente entendeu como é que funcionam essas reações. Ó. Questão 128 do Enem de 2017, prova amarela. Ele fala que a ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. Foi o que a gente viu lá inicialmente, que a ozonólise pode produzir. Né? As duplas ligações dos alcenos são clivadas, são quebradas. Então tem uma aí por oxidação, né? Uma oxidação, uma clivagem oxidativa, na verdade, que os químicos chamam. Por ozônio A3, em presença de água e zinco metálico. Já sei que o zinco metálico atua aqui então como metal de sacrifício, porque se houver a formação, e vai ter, claro, evidentemente, de peróxido de hidrogênio, pode oxidar o aldeído ácido carboxílico, é o que ele não quer. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da dupla ligação. Grau de substituição da dupla é ali dependendo, então, de quem são os grupos que estão presentes aqui na dupla do carbono, beleza? Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, ou seja, se você tiver carbonos pendurados ali na dupla ligação, né? Enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema que está aqui. Bom, o próprio esquema, vou puxar aqui para o lado para ficar mais fácil, já nos ajudaria na hora da prova. Questões muito parecidas, muito semelhantes do que acontece, por exemplo, nas provas da FUVEST. Né? O que a gente está vendo aqui, ó, desses dois carbonos envolvidos na dupla ligação, nós temos esse carbono aqui, ele está pendurado a um outro carbono, fez 1, 2, 3, 4 ligações, e aqui temos um hidrogênio, então ele é monossubstituído. E aqui nós temos, então, este átomo de carbono que não tem nenhum grupo substituinte. Né? É o que ele fala lá para a gente. Né? Em presença aqui do ozônio, ele pode formar ou aldeídos ou cetonas, dependendo da condição. Se a gente observar bem, o que ele fez, então, foi quebrar a dupla ligação, tá? Adicionar átomo de oxigênio por um lado, então a gente formou C com dupla O, está aqui o hidrogênio dessa região, ó, C com dupla O aqui, e o hidrogênio, beleza? Essa segunda região aqui, né, vou até mudar de cor, ó, esses carbonos aqui, nós temos ó, o carbono em azul, beleza? Vai formar justamente este produto, tá aqui os dois átomos de hidrogênio e o oxigênio que veio do ozônio, né? E aqui nós temos a C com dupla aí, O,
que veio dessa parte à esquerda em vermelho, belezinha? É claro que aqui ele não demonstrou pra gente a formação, certo? A formação aí do outro produto, que é o peróxido de hidrogênio. Agora sim, a formação do H2O2, né? E o H2O2, perceba, ele vai reagir com o zinco metálico, que é o nosso metal de sacrifício, impedindo assim que o propanal, que o aldeído, sofra o processo de oxidação a ácidos carboxílicos, beleza? Muito bem, então isso daqui a gente poderia, mesmo sem saber como é que funciona a ozonólise, ter deduzido na hora da prova pelo esquema como ele mostra aqui nessa figura, beleza? Vamos então lá para a pergunta dele. Ó, considere a ozonólise do composto 1-fenil 2-metilprop-1-eno, que é esse composto aqui que ele mostra para a gente. Ele quer saber quais são os produtos formados dessa reação, ou seja, da ozonólise desse nosso composto. Então, eu vou tirar aqui para o lado, porque a gente já entendeu como é que funciona a reação. A gente sabe que inicialmente ele vai reagir, então, com ozônio, O3. Nessa reação, então, vai ter uma sequência que vai ser reação com água em presença de zinco metálico, beleza? O que vai acontecer? Quebra a dupla ligação aqui, adiciona oxigênio para um lado da dupla, adiciona oxigênio para o outro lado da outra dupla. E o terceiro oxigênio sai na molécula de água na forma de peróxido de hidrogênio. Muito bem, então eu vou pegar aqui o benzenão, como ele demonstrou para a gente. Tá? Nós temos aqui esse átomo de carbono, que é esse aqui. Vamos formar, então, uma C com dupla, vou até deixar na mesma sequência que ele deu, ó, C com dupla O. O hidrogênio já estava aqui, né? É um hidrogênio aqui em cima. E aí nós vamos ter a formação, então, ó, C, na mesma sequência aqui. Esse carbono, então, tem dois outros átomos de carbono aqui na ponta, ó, CH3, não se esqueça aqui que são carbonos, não são átomos de hidrogênio, né? E aqui, C com dupla O, e adiciona mais um outro átomo de oxigênio. E o terceiro oxigênio do ozônio vem parar aqui no peróxido de hidrogênio, beleza? Quem mata o peróxido de hidrogênio é o nosso metal de sacrifício, impedindo que o aldeído sofra o processo de oxidação. Então, nós temos a formação aqui do benzaldeído, que, se eu não me engano, tem um cheirinho adocicado, deixa eu lembrar qual que é o cheirinho dele. E aqui nós temos a formação de uma cetona com 3 átomos de carbono, que é a propanona, conhecido usualmente como a acetona. Então, formamos ali o benzaldeído e a propanona, consequentemente temos a alternativa letra A para essa questão ali do Enem de 2017. Belezinha? Então, bem, a reação de ozonólise permite, então, que a gente consiga identificar a posição ali das duplas ligações em relação aos compostos que são insaturados. Na ozonólise, você quebra a dupla ligação, adiciona oxigênio para um lado da dupla, oxigênio para o outro lado da dupla, e o terceiro oxigênio que nós temos do ozônio sai na molécula de água para a formação do peróxido de hidrogênio. O zinco metálico ele atua como metal de sacrifício, impedindo assim que os aldeídos que possam ser formados não sejam oxidados a ácidos carboxílicos pelo peróxido de hidrogênio. Belezinha? É isso aí, turma. Até uma próxima. Tchau.